Glória a Deus. Amados, graça e a paz do Senhor Jesus. Jonas 3, do verso 1 ao verso 10. E diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. A ministração de hoje, amados, trata-se sobre o arrependimento de Nínive. Mas eu gostaria de responder a um possível questionamento que de repente venha a surgir devido ao verso 10. O que diz o verso 10? Antes de nós entrarmos propriamente sobre o que nós falaremos hoje. O verso 10 diz: tendo em vista que eles fizeram o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. E aí vem o questionamento: Deus se arrepende? A palavra de Deus diz que ele se arrependeu. Só que também a palavra do Senhor diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para quê? Está a Bíblia em contradição, pastor? Não, a Bíblia não se contradiz, nós sabemos disso, certo? Só que a gente precisa levar algumas coisas em consideração. Números 23:19, 1 Samuel 15:29, Ezequiel 24:14, Malaquias 3:6 apresentam que Deus não se arrepende. Primeira coisa que nós precisamos observar, nesse caso em específico, a melhor palavra para se traduzir para o português não seria o arrependimento. Por quê? Porque a gente se arrepende de algo que a gente já fez, né? Poxa vida, poderia ter abastecido o carro, agora já passou, agora não sei quantos quilômetros na frente que tem um posto. Me arrependi de algo que já passou. Então, a destruição de Nínive não aconteceu. Então, a melhor tradução aqui talvez não seria o arrependimento, mas o Senhor não agiu como estava previsto. Acho que a melhor palavra seria essa. A previsão seria a destruição de Nínive, né? Segunda coisa que a gente precisa analisar, que quando se trata de arrependimento, de fato, por exemplo, Deus falou: me arrependo de ter colocado Saul como rei. Aí foi algo que aconteceu. Aí a palavra, no português, é o arrependimento mesmo. Aí lá na frente, 1 Samuel 15:11, diz que Deus se arrependeu de ter colocado Saul no posto, né? Como rei. Lá na frente, Samuel vai dizer para Saul o seguinte: olha, Deus está destituindo o reino de ti, e ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Só que no mesmo capítulo diz que ele havia se arrependido de colocar Saul como rei. Que negócio é esse? No mesmo capítulo parece que há uma contradição. Só que a gente precisa analisar uma coisa. 2 palavras. A palavra, eu não vou saber a pronúncia, tentei procurar um vídeo e não achei para a pronúncia no hebraico. Shub e Naham são as palavras hebraicas usadas para arrependimento. A palavra shub é usada em relação ao homem, onde denota arrependimento relacionado a um pecado. Naham é a palavra que geralmente é usada para Deus. E aí no português a gente coloca tudo como arrependimento. O que seria Naham? Naham seria uma tristeza. Deus se entristeceu por ter colocado Saul como rei. Ah, Deus foi tomado de surpresa? Não. Deus sabia que Saul ia errar, Deus sabia que Saul ia agir contrário à palavra dele. Deus é onisciente, amém? Então Deus não é como nós, que nós nos arrependemos de coisas porque nós não sabemos o futuro. Deus sabe de tudo. Então não tem como ele se arrepender como nós. Mas Deus se entristece. A palavra do Senhor diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então o caso de Saul nesse caso do arrependimento, Deus ele se entristece. Então a palavra é usada Naham, não é arrependimento. Deus se arrependeu de ter criado o ser humano, aí destruiu todo mundo, só sobrou Noé. Aí lá na frente ele se arrependeu de ter feito isso, aí parece que Deus é oscilante. Não.
A palavra que a gente usa é arrependimento, né? Que o tradutor aqui vai usar, mas para Deus trata-se Naham. Outra coisa que a gente precisa analisar é o chamado antropomorfismo ou antropopatismo. Antropomorfismo é atribuir formas humanas a Deus, ou características humanas a Deus. Antropopatismo é atribuir a Deus sentimentos humanos. Então a gente vai observar muito isso na Bíblia. A gente precisa entender que a gente utiliza algumas linguagens que a Deus não se aplica naturalmente como se aplica ao homem. Então, por que foi que Deus se arrependeu de destruir Nínive? Não é que Deus se arrependeu de Nínive, para ser mais preciso agora. Nos planos de Deus havia estabelecido algo. Se Nínive se arrepender, não será destruída. Se Nínive continuar com seu pecado, ela será destruída. E Jonas, acho que sabia muito bem disso. Apesar da gente não ver claro no texto, porque Deus falou o quê? Vá lá, diga a mensagem, que Nínive será destruída em 40 dias. E é isso que Jonas começa a proclamar e a falar. Só que Jonas conhece o coração de Deus. Jonas conhece os preceitos de Deus. E é por isso que ele não queria pregar. Então ele sabe que se Nínive se arrepender, o plano inicial de Deus de destruí-la seria revertido em que aspecto? Porque Deus também tinha um outro plano, que se Nínive se arrependesse, não seria destruído. Então não é que Deus se arrepende, é que Deus coloca condições. Deus estabelece condições. Se Nínive continuar no pecado, destruição. Se Nínive se arrepender, misericórdia. Então, o que o texto apresenta-se como arrependimento, numa explicação um pouco mais profunda, de acordo com a Bíblia, que um princípio hermenêutico é, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, quando você escutar alguém falando assim, a Bíblia se contradiz, vamos analisar um pouquinho o texto, né? Vamos um pouquinho observar o que a Bíblia fala, para que você não chegue assim, a Bíblia se contradiz. Muitos ateus dizem isso, talvez por não conhecerem profundamente a Bíblia, né? Chega ali, pega a letra crua, a tradução em português, não se detém um pouquinho nos originais, não se detém um pouquinho no contexto, o que está dizendo. Amém? Então, só porque de repente pode surgir essa dúvida, mas alguém me disse que Deus, o texto está falando que Deus se arrepende, pastor, explique isso para mim, porque tem outros textos que dizem que Deus não se arrepende. Então, eu elenquei aqui alguns pontos para os irmãos que a gente precisa analisar. Isso aí daria muitos e muitos dias, na realidade, não seria nem só um momento para nós conversarmos aqui. Mas o que eu gostaria de falar com vocês hoje não é necessariamente sobre o arrependimento de Deus, nesses aspectos, porque no aspecto que eu quero tratar hoje sobre o arrependimento de Nínive, não inclui Deus, porque Deus não peca, porque Deus não é oscilante em suas vontades como nós. Ele sabe muito bem o que Ele quer e Ele é perfeito em seu ser. Eu gostaria de falar hoje sobre um arrependimento de verdade e sobre o que aconteceu em Nínive. Vamos lá para o texto bíblico? Inicialmente, é importante a gente compreender uma coisa. Estamos aqui falando sobre a misericórdia de Deus em salvar pessoas. Essa é a terceira reunião, amém? Terceira ministração que nós estamos fazendo hoje sobre a misericórdia de Deus em salvar pessoas. No capítulo 1, nós vemos Jonas recebendo um chamado e fugindo. Segundo capítulo de Jonas, nós observamos aqui no texto, ele no ventre de um grande peixe, orando ao Senhor. E isso aqui não é conto da carochinha, certo? Isso aqui foi, assim, a ciência diz que não tem como um ser humano ficar dentro de um grande peixe, dentro de uma baleia viva. Existem relatos históricos que isso já aconteceu, né? Mas é porque a Bíblia que fala, para alguns, né, é mentira. Só pode, né? Não, mas se um livro de história falar, eu acredito, mas se a Bíblia fala, é mentira. Estou falando na mente de alguns intelectuais, né? Mas aconteceu. A palavra do Senhor diz, e é verdade. Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um ventre de um grande peixe. Ali ele orou ao Senhor, ali ele se arrependeu, o grande peixe foi um livramento de Deus. Jonas é vomitado na praia, e agora entra o capítulo 3. E sabe o que eu acho interessante, versículo 3? É que eu fico imaginando Deus falando assim com Jonas. Vamos lá, capítulo 3, olha que coisa linda. Capítulo 3, verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Nem precisava ele repetir, né? Mas parece assim que Deus falou, vamos lá, do começo, tá, Jonas? Faz de conta que você não desobedeceu. Faz de conta que você não quis fugir para Tarsis, né? Faz de conta que nada aconteceu. Vamos voltar do começo? Vamos? Vamos. Versículo 2. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Olha, se não tivesse o versículo 1, o capítulo 1 e o capítulo 2, olha que coisa maravilhosa. Versículo 3. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Que coisa, que profeta obediente,
coisa maravilhosa. Igual você quando recebe a segunda chance, né? Depois que levou tanta bordoada que não quis obedecer, na segunda você vai mansinho. Não, Senhor, glória a Deus, vou sim. Fedendo a peixe, nós vamos, né? Cheiro de sardinha, emoção de Scott, vamos lá. Vamos cumprir o chamado do Senhor. Agora aqui tem agora tem uma questão. Ele não estava assim tão quebrantado. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Olha o que diz o versículo 4. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Era uma cidade que precisaria 3 dias para percorrer. Jonas fez em 1 dia. Será que ele estava com vontade de pregar? Será que ele estava muito arrependido? Será que ele estava amando o pessoal de Nínive? O que será que estava acontecendo no coração de Jonas? Ele falou: já que tem que obedecer, eu vou obedecer, mas eu vou fazer aqui do jeito que a gente acha, né? Era 3 dias, ele poderia passar até 6, porque 3 dias era para andar normalmente, percorrendo a cidade, já que tinha uma mensagem tão importante, né? Não, se demora 3, vou demorar 6. Vou chamar, vou evangelizar, bem no cantinho aqui. Está parecendo aqueles evangelismos nossos de 3 horas da tarde, no domingo, né? Você sai da IBD, aí o pastor marca 3 horas da tarde, um evangelismo, bora. Aí tem que se preparar para o culto à noite, aí sai 3 horas da tarde, rapidinho entregando folheto, não dá nem para dizer Jesus te ama. Olha, hoje à noite tem culto às 19 horas lá na igreja. Aí a gente chega, evangelizei. É quase isso que o Jonas fez. Nínive vai ser destruída em 40 dias, e saiu. Rapidinho ele pregou a mensagem. Sabe o que eu acho impressionante? Que foi suficiente. O que eu achei impressionante é que foi suficiente. A mensagem de Jonas chegou ao coração dos ninivitas. Ele não estava querendo pregar, ele estava ali meio que para cumprir tabela, né? Primeiro momento eu fugi, no segundo momento eu obedeci, só que eu estou obedecendo assim, né? Rapidinho, né? Deus mandou, a gente vai, a gente faz as coisas do jeito que a gente acha e vai levando. E a palavra do Senhor diz que os ninivitas foram tocados e os ninivitas se arrependeram. E como o tema da mensagem hoje é um arrependimento de verdade, eu gostaria de falar com vocês em que consiste um arrependimento de verdade. Primeiro, é preciso que nós tenhamos fé. Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus. Depois que Jonas saiu proclamando que Nínive seria destruída, versículo 5 diz: os ninivitas creram em Deus. O primeiro passo para um arrependimento verdadeiro é que nós tenhamos fé em Deus. Você tem fé em Deus? Ah, Deus que defenda. Tem sim, demais. Tem fé demais, Deus? Tem. Uxe. Todo dia eu rezo para Nossa Senhora. Todo dia. A pessoa acha que isso é fé em Deus, né? Hoje eu tenho fé em Deus demais. Todo dia eu faço a oração do Pai Nosso. Às vezes não dá tempo, mas a gente vai até pela metade. Você tem fé em Deus? Tenho fé em Deus. Pelo menos uma vez por mês eu procuro uma igreja, sabe? Para expurgar-me dos meus pecados. Será que a fé em Deus é isso? Será que esse tipo de fé gera arrependimento? Porque eu fico vendo um bocado de gente que tem fé em Deus, aí no Facebook, no Instagram. Aí você vê por ali que tipo de fé é, né? Uns versículos bíblicos. Já falei aqui para vocês esse tipo de crentes que tem ultimamente aí, né? O gospel está muito light, está muito fácil, está muito bom. Os famosos vão para as igrejas e choram e tudo, e dizem que tem fé em Deus. Para eles isso é fé, mas a palavra do Senhor não nos apresenta a fé dessa maneira. Estamos falando aqui de fé salvífica. Estamos falando de fé, aquele sinônimozinho de acreditar. Eu acredito num ser superior, um ser soberano. As pessoas acreditam em Deus igual aquelas eu acredito no amor, né? Eu acredito na fé. Hoje em dia é a fé na fé, não é nem a fé em Deus. É a fé na fé. Eu creio na minha fé. Como o pastor Nilton falou aqui na conferência, Visão no Reino, né? Aquela música que ele disse que não canta mais. Eu creio no poder da oração. A gente não tem que crer no poder da oração. A gente tem que crer no Deus que nos ouve por meio da oração. Então a oração não é o objetivo da fé, é o meio dela. Então nós temos que crer em Deus. E a oração é o meio para que nós nos cheguemos até Ele. Amém? Agora tem gente que tem fé na fé.
Não, eu tenho fé na minha fé. Ah, por que não foi curado? Porque não teve fé. Então quer dizer que a condição para a cura é a fé que cura, não é nem Deus mais, é a fé. O termo fé ficou muito banalizado hoje em dia. E a gente precisa analisar o que a palavra do Senhor nos apresenta quando nós vemos a fé dos ninivitas. Eles creram em Deus. E quando nós vamos para Paulo, o texto que a irmã Cleia deu aqui na abertura, foi muito pertinente. Lá em Romanos 10, versículo 11, Paulo diz: todo o que nele confia não será envergonhado. E a partir do versículo 13 ele prossegue dizendo: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É esse tipo de fé que nós estamos falando. É uma fé que confessa a Deus, é uma fé que invoca a Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Isso a partir do verso 13 de Romanos 10. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? O verdadeiro arrependimento, irmãos, a sua primeira característica é fé em Deus. E para que as pessoas tenham essa fé em Deus, elas precisam ouvir a mensagem de Deus. E Jonas foi enviado justamente para pregar essa mensagem em Nínive. Você tem obedecido ao Senhor? Você tem obedecido a mensagem de Deus que diz: ide, pregai, fazei discípulos? Nós vemos aqui Jonas indo meio que a contragosto, mas foi. E a mensagem dele chegou até aqueles corações. E aqueles corações puderam crer em Deus, aquelas pessoas puderam ter fé em Deus. O primeiro passo do arrependimento é crer que aquela mensagem era verdadeira. O primeiro ponto é crer: esse homem está falando de fato em nome de Deus. De fato, esse Deus a qual ele está falando é verdade. Talvez tivesse chegado no ouvido dos ninivitas que alguém sobreviveu 3 dias, né, dentro de um grande peixe, de um naufrágio não, foi jogado na água, sobreviveu, e ficou 3 dias no ventre de um grande peixe. Não sei se essa mensagem havia chegado lá. Agora, a praia mais próxima de Nínive, os estudiosos vão dizer que é cerca de 800 quilômetros. Então não foi assim que Jonas foi logo vomitado, logo bem aqui, bem na porta de Nínive. Não foi assim não, ele teve que andar um bocado, teimoso. Teve que andar muito para poder chegar lá em Nínive. Então, esse percurso, talvez a mensagem foi chegando lá, né, aos ninivitas: ó, tem um homem chegando aí que foi preservado da morte, o Deus dele preservou ele. Tem uns marinheiros falando aí que Deus ia destruir o barco por causa dele, aí jogaram ele na água, e aí conta-se que ele foi engolido por um grande peixe, e diz que ele está vindo para Nínive. Ele chegou lá, não precisou muito, né, começou a falar, e as pessoas creram em Deus, por conta da mensagem de Jonas. Então o primeiro passo, meus irmãos, é ter fé para um arrependimento genuíno. Para que você estivesse sentado aqui hoje, o primeiro passo é acreditar em Deus, e se acreditar salvificamente, a fé de salvação. Quando a mensagem chegou até você, de repente você precisou passar por alguns momentos dolorosos, né, para se achegar a Deus. Antes de se converter ao Senhor, você ouviu falar muito em Deus, não viu? A gente nasce num país cristão, a gente ouve falar muito em Deus, ouve falar muito em Jesus, e tem fé, supostamente, né? Cuidado, não pode falar essas coisas de Deus. Só que a vida dele é toda desregrada, vive uma vida deslavada no pecado. Mas aí alguém fala contra Deus: não pode falar essas coisas. Aí ele acha que ele tem fé em Deus, porque ele se preocupa com o nome de Deus, né? Não pode falar essas coisas, a gente só pode fazer, falar não pode, tá bom? Você pode pecar, faz tudo, mas não fala, pelo amor de Deus, que Deus não gosta que fale essas coisas dele. É uma hipocrisia terrível. Então isso não é fé. A fé foi gerada no seu coração a partir do momento que você entendeu a mensagem do Evangelho e creu. Essa mensagem é verdade. Porque está cheio de gente: não, eu creio em Deus. E a Bíblia? Assim, a Bíblia é o seguinte, né? Eu não concordo com tudo que a Bíblia diz. Você concorda com o quê? Só com aquilo que me agrada. Assim, a Bíblia fala desse negócio de que não pode trair, né? Essas coisas assim. Eu não sei não. Quem foi que escreveu esse negócio? Foi Deus mesmo? Não, mas na Bíblia diz que Deus é amor. Essa parte eu acredito. Olha, a Bíblia diz que a gente não pode gerar ódio no coração das pessoas, porque isso é mesmo que é pecado de assassinato. Tá, aonde que isso? Meu irmão, o cara faz mesmo. Eu estava assistindo
Olha que coisa interessante. Eu estava assistindo aquele Investigação Discovery. Lá no hotel, eu fiquei no quarto com o pastor Gil Neto, né? Aí a gente se arrumando, o espaço de uma reunião e outra, eu liguei lá e eu estava vendo Investigação Discovery. Alguns crimes lá que aconteceram. Aí no final, eles fazem questão, a pessoa diz assim, eu não perdoo. Não perdoo. Uma pessoa que fez uma coisa dessa, uma atrocidade dessa, que cometeu isso com a minha filha, eu não perdoo. Eu falei para o Gil Neto, eles têm que colocar isso aí para deixar um negócio dramático. Né, para deixar aquele crime cabuloso, porque se a pessoa falar, não, eu perdoo, né, parece que não tem graça para eles, não fica sombrio como tem que ser. Eu não perdoo. Aí a pessoa acha o seguinte, né, é assim, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, mas essa parte de perdoar, eu não acredito não nesse negócio não. Rasga da Bíblia, isso aí foi homens que escreveram. E a parte de Deus é amor, eu creio que foi Deus que escreveu isso aí. Deus é perfeito, isso aí é bom mesmo. O ser humano é falha, eu não sei não. A gente tem as nossas falhas, mas eu mereço ir para o céu. Eu faço as coisinhas boas, mereço. Mas a Bíblia não fala isso não. A Bíblia fala que a gente é salvo pela graça, porque todo mundo merece. Que conversa é essa? Que Bíblia é essa que tu tem aí? Então, é um tipo de fé assim muito diversificada que as pessoas acham. Então, quando eu chego assim para a palavra do Senhor está me dizendo isso? É Deus que está falando. É Deus, é. Primeira coisa, eu tenho que ter fé. Amém? Diga assim, eu creio que a palavra do Senhor é verdade. Eu creio. Diga com fé. Se você não tem fé, diga. Eu estou ouvindo poucas pessoas falarem. Diga, eu creio. Aleluia. Que quando Jesus falou, ide fazer discípulos, Ele estava falando comigo. Eita, agora. Se eu não for, eu estou desobedecendo. Eu senti um negócio mais de mim. Diga, se eu não for, eu estou desobedecendo. Aleluia. Então, primeiro passo é ter fé. Já vi que você tem. E os ninivitas também creram na mensagem. Segunda coisa que nós podemos observar é deixar de praticar o errado. Olha o versículo 8, a parte C. Versículo 8, a parte C. O finalzinho do verso 8 do capítulo 3 de Jonas. Deixem os maus caminhos e a violência. Quem está falando isso aqui é o rei. O que eu acho interessante nesse texto é que o povo já começou a agir antes da mensagem chegar no rei. O povo já estava se arrependendo, já estava jejuando, creram no Senhor. Aí a mensagem chega no rei. Quando a mensagem chega no rei, ele então faz uma proclamação. E no meio da proclamação dele, ele diz exatamente isso. Deixem de praticar, deixem os maus caminhos e a violência. Então, o segundo passo que eu posso observar aqui, que apresenta um arrependimento de verdade, é deixar de fazer o que é errado. Primeiro ponto, ter fé em Deus. Você creu, alguém chegou lá, pregou a mensagem do Evangelho para você, você falou, rapaz, isso é verdade. Isso que ele está falando é verdade. Isso que a palavra de Deus está dizendo é verdade. O que eu vou fazer agora? Vou mudar minhas atitudes. Aí foi a fé salvífica, você creu. Aí você vem na frente como um ato natural, ou então alguém ora por você no processo de evangelização. Mas quando a mensagem chega, você entende, tem fé. Isso é verdade, vou mudar minhas ações. Aí é o processo do novo nascimento começa a acontecer em você. Deixar de fazer o que é errado. A palavra do Senhor, se você for observar os grandes relatos na vida de Zaqueu, na vida de tantas outras pessoas que passaram a conhecer a Jesus, né, a vida de Mateus e de tantos outros, eles abandonaram a vida de pecado. Lá em Efésios 4:28, diz assim, o que furtava, não furte mais. Em Hebreus 12:1 diz que nós devemos abandonar tudo que nos atrapalha e o pecado que tenazmente nos assedia. Então, uma vez que nós conhecemos a Jesus, uma vez que ouvimos a mensagem do Evangelho, uma vez que passamos a crer, que é o primeiro passo aí, pelo que nós observamos aqui em Jonas, crer. Segundo, eu preciso deixar de fazer o que é errado. Mas tem gente, como eu já falei para vocês agora há pouco, que diz, não, eu virei crente. Tem fé em Deus? Tenho. Mas essa fé é só da boca para fora, porque as ações continuam da mesma forma. Eu acho inconcebível, é inconcebível, a pessoa dizer que se converteu ao Senhor, mas que ela tem um contrato aí, não sei, com a Sony Music, não sei o que, é um contrato de 3 anos, a multa rescisória
muito grande, e aí eu tenho que continuar fazendo show, tenho que continuar, as pessoas, eu tenho que continuar cantando essas músicas horríveis, tenho que continuar sendo um exemplo para o mal, né? Imagina, a pessoa se converte, aí, pois 3 anos de crente, cantando músicas pornográficas, baixo calão, porque tem que cumprir um contrato com uma determinada gravadora. Aí você está aí pensando comigo, isso é terrível, isso não se faz, Deus o livre. Isso é verdade, pastor. A pessoa tem que romper logo esse negócio. Não se converteu? Não aceitou Jesus? Então tem que parar mesmo, paga a multa rescisória e vai viver para Cristo. Negócio de ficar conduzindo a vida dessa forma, né? A pessoa aceitou Jesus, é dono de bar. Vivia a vida todinha vendendo bebida, pastor, e cigarro. Larga desse negócio. Tem que parar com tudo. A gente está falando de uma realidade tão distante nossa, né? De uns cantores, de músicos e tudo. Vamos falar de uma coisinha mais perto agora. A pessoa se converteu ao Senhor, balconista de um motel. E agora? Tem que largar o trabalho. Tem que largar o emprego. Aí a pessoa se converteu ao Senhor e está com a vida toda desorganizada. E a gente está criticando os outros. Tem que organizar a vida. Não creio na mensagem do Evangelho? Creio. Tem que deixar de fazer o que é errado. Eu tenho que parar de fazer o que é errado. E nem amanhã não. Eu depois tenho que parar de fazer isso hoje. Eu tenho que parar de fazer o que desagrada a Deus. Eu tenho que parar de fazer aquilo que não condiz com o Evangelho, aquilo que não condiz com a palavra do Senhor. E não estou falando de ignorância, não. Estou falando de coisas que você sabe que não deve fazer e que a gente ainda faz. Não estou falando só de você, não. Estou falando de mim também. O pastor é impecável, nasceu no Evangelho. Coitado do pastor, ajuda ele, Senhor. Tem misericórdia da vida dele. Sabe, irmãos? Estou falando para você porque antes de vir para cá, o Espírito Santo fala comigo. Antes de vir para cá para falar para os irmãos, o Espírito Santo está aqui falando comigo, batendo em mim também. Falando muita coisa para mim. E a gente precisa mudar, a gente precisa melhorar todos os dias, dia após dia. Buscar ser mais parecido com Cristo. Porque às vezes você pensa, o que é? A gente colocou aqui pecados escabrosos, né? Mas aquele perdão que você não quer liberar, a pessoa vem, creu na mensagem do Evangelho, eu tenho que abandonar o que é errado. Sabe o que é abandonar o que é errado? É você perdoar o seu pai, que você guarda mágoa há não sei quantos anos. É você perdoar a sua mãe, que você guarda mágoa há não sei quantos anos. Não, mas isso aí eu não sei não como é que vai ser esse negócio. Deus tem que fazer uma obra muito grande no meu coração. Faça a sua parte, meu irmão. Esteja disposto. Você quer que Deus faça a obra? Você quer? Não é porque a gente só fala de pecados escandalosos, né, coisa grande, mas como se negar perdão fosse uma coisa banal. A fofoca que você gosta tanto de falar da vida dos outros, colocar em dia os assuntos com a sua vizinha, se converteu, tem que parar. Como é que vai ser a sua conversa com a sua vizinha a partir de amanhã? Né? Fez uma decisão hoje, crie na mensagem hoje, tem que abandonar o que é errado. Então, a partir de amanhã, o que eu vou fazer? Só falar coisa boa, pregar o Evangelho. Né? Não vamos mais detonar a vida de ninguém, não vamos mais ficar falando do caos da vizinha que mora na rua, não sei das quantas, lá de trás. Não vamos mais ficar falando do filho da outra. Agora mudou o papo, mudou a conversa. É abandonar o que é errado. É errado, então não faço mais. Vou agora fazer o que é certo. Era isso que os ninivitas estavam fazendo. Vamos parar de fazer o que é errado, até porque a mensagem está dura para a gente aqui. 40 dias a gente vai ser destruído. Então eu creio nessa mensagem. Esse Deus é poderoso. Eles tinham os deuses deles. Eles tinham as crenças deles. Eles poderiam muito bem falar, que conversa é essa? Que Deus é esse? A gente está indo, ganhando várias nações, destruindo tudo. O povo era cruel, os ninivitas eram ruins. Mas eles creram na mensagem, se arrependeram, mostraram isso como? Fazendo? Parando de pecar. Agora a gente pensa, sabe o que eu estava analisando? Que o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, não é só ter fé e parar de pecar, parar de fazer o errado. Não. Eu estava analisando, eu fui muito tocado. É passar a fazer o que é certo. Não é só parar. Eu estava pecando aqui, parei, stop. Às vezes a gente pensa que é isso só, né? Estou arrependido. Está arrependido? Não vai mais, não vou fazer mais. Aí está aqui.
a situação ruim continua aqui e ele continua aqui. Parei de fazer. Estou aqui, olhando para ele olhando para mim, o pecado aqui, eu aqui. Não é isso que é arrependimento. Que aí já é a terceira coisa que nós observamos na vida dos ninivitas. É passar a fazer o que é certo. Vamos lá? Versículo 6. Jonas 3, a partir do verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Quando as notícias chegaram ao rei... Aliás, versículo 5, né? Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. O que eles fizeram? Não foi só parar de fazer o mal, não foi só de parar de fazer aquilo que é errado. Eles agora vamos fazer o quê? Vamos clamar a Deus, vamos jejuar, vamos nos vestir de pano de saco, de cinza, nos cobrir de cinza, para que a gente consiga, de alguma maneira, fazer com que Deus reverta essa situação. Até porque a mensagem de Jonas era só isso: Nínive será destruída. Deus não chegou a dizer a segunda opção, né? Que já estava nos planos dele, no decreto dele. Se eles se arrependerem, não destruirei. Mas a mensagem de Jonas foi: Nínive será destruída em 40 dias. Eles creram em Deus, deixaram de fazer o que era errado e passaram a fazer o que era certo, de alguma maneira que viesse a agradar a Deus. Aí quando a gente vai lá, aí tá, deixa eu dizer o que foi que me tocou. Estava vendo um vídeo de Douglas Gonçalves, lá do Dizascope, um videozinho que o título é assim: como sei se me arrependi de verdade. Aí ele fala de Zaqueu, eu achei interessante, ele fala de Zaqueu, que quando Zaqueu se arrepende, ele deixa de pecar, né, de defraudar as pessoas, de roubar as pessoas. Quando ele tem aquele encontro com Jesus, porque ele era coletor de impostos, então como é que funcionava? Ele tinha que pagar o imposto, coletor, vinha dívida, então ele tinha que pagar aquela dívida aos romanos, mas ele colocava uma taxa maior, né, em cima dos seus patrícios. Então, o valor é esse, então eu vou cobrar tanto das pessoas. E ele acabava tendo grandes lucros, roubando as pessoas. Quando ele se converte, ele diz o seguinte: vou dar metade do que eu tenho aos pobres e restituir 4 vezes mais. Se porventura eu roubei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Olha o que ele está fazendo. Não foi só parar de roubar. Não foi só parar de cobrar taxas injustas. Ele começou agora a andar na direção contrária. Aí ele cita um outro exemplo, que é do carcereiro, lá em Atos 16. Paulo e Silas são chicoteados, jogados na prisão, sob os cuidados de um carcereiro. Certo? Um soldado romano. O soldado romano, ele é treinado para machucar. É isso que um soldado romano, é para isso que ele é treinado. É treinado para machucar e para machucar muito. Sabe o que o texto diz? Depois que ele se converte, aí você conhece a história, um terremoto acontece, o carcereiro ia querer se matar, pensando que todo mundo tinha fugido. E aí Paulo diz: não faças nada. E ele pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Ele fala: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Certo. Sabe o que aquele soldado faz? Um soldado que é treinado para machucar, um soldado que é treinado para matar, um soldado que é treinado para tirar sangue das pessoas. Lá em Atos 16, no versículo 33, diz o seguinte: naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Então o carcereiro podia muito bem falar: rapaz, estou arrependido, né? O que tem que fazer? Tem que ter fé em Jesus e vai ser salvo ter tua casa. Então eu creio em Jesus. Coisa boa. Poxa, né? O pessoal machucou vocês, olha, chamariam o criado, vem cá, lava aqui as feridas dele. Ele foi lavar as feridas de Paulo e Silas. Ele está passando, não é deixar de fazer o que é errado, é passar a fazer o que é certo. A palavra arrependimento no grego é metanoia, que significa, a gente usa muito mudança de mente, né? É uma mudança, na realidade, de comportamento, que aí você muda a sua mente, você muda o seu comportamento. É um giro de 180 graus. Perceba bem, não é o de 360, porque se for 360 você volta onde estava, é de 180. Você está andando nessa direção aqui, não é só parar, como eu falei, porque parou, o pecado está aqui. Tem que girar 180 graus e caminhar na direção oposta.
Esse é o verdadeiro arrependimento. Lá em Efésios, eu falei para vocês, Efésios 28, né? Aquele que furtava não furte mais. Olha, escute o texto todo. Efésios 4, a partir do 28, olha o que diz. O que furtava não furte mais. Antes, ou pelo contrário, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então não é só parar de furtar. É trabalhar para ajudar quem tem necessidade. É trabalhar para ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades. 29. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Olha, tem que parar de xingar, parar de falar. Agora eu me converti. Agora eu creio em Jesus. Me arrependi das minhas más condutas. Não vou mais falar besteira. Não sai mais palavrão da minha boca. Não pode parar aí. Prossegue. Né? Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Olha só. O cara só falava besteira, só falava pornografia, só falava palavrão. Agora, as suas palavras concedem graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Livrem-se disso. O que eu devo fazer então? É só parar de fazer? Não. Versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, arrependimento, como é que você demonstra que você está arrependido? É fazendo o oposto do que você fazia. Como é que nós vamos ver se o arrependimento de fato aconteceu na vida das pessoas, das quais nós estamos pregando o Evangelho? É vendo se a atitude dela agora é contrária ao que ela fazia. Aí a gente vai falar com o jovem, olha, meu irmão, cuidado com esse namoro seu. Bom, você já caiu uma vez, já vacilou, né? Segura a onda. Não, pastor, não vou mais fazer isso não. Vai não. Está tomando medidas para se precaver? É assim, ela dorme lá em casa de vez em quando, eu durmo na casa dela. Será que está tomando medidas para se precaver? Ah, assim, de vez em quando a gente fica sozinho lá no quarto, né? Vai dormir que é assim 2 horas da manhã. Está errado. O que é o oposto? Jejuar, meu filho. Se antes eu cedi à vontade da carne, o que é o oposto de ceder à vontade da carne? É não ceder à vontade dela. Aí eu parei. Agora eu tenho que andar do lado contrário. É o quê? Eu vou fazer ela, vou moer a carne agora. Como é que eu faço isso? Jejum. Vou estabelecer, assim, um jejum até meio-dia. Né? Até meio-dia o jejum. Legal? Legal. 10 horas da manhã, teu estômago vai estar brigando com o intestino lá dentro. Um dando soco no outro. Pá. E aquele negócio assim, mas não era assim antes. Mas justamente hoje, no dia do jejum, é. Por quê? Porque você está treinando a sua carne. Antigamente você dava vazão aos seus desejos, agora você está dando organizada neles. Ah, poxa, esse negócio de jejum, pastor, isso não dá certo para mim não. Comece a experimentar. Comece a buscar Deus. Comece a desenvolver a sua espiritualidade. Não é só parar de fazer o errado, é passar a fazer o que é certo. Né? Eu converso com alguns irmãos de algumas das gerações anteriores, pastor, o pessoal que aceitava Jesus antigamente é muito diferente dos de hoje em dia. A pessoa se convertia, tinha aquele fogo do primeiro amor, aquele negócio. A gente via que não era só o abandono do pecado, era o desejo por viver em santidade. Hoje em dia o evangelho está muito light, sabe? Porque virar crente, como eu falei, é moda, né? Eu acho que uma fã da Bruna Marquezine chega assim e fala, olha, a Bruna Marquezine é crente, agora eu vou ficar crente também. Nossa, eu vou virar crente, vou procurar uma igreja, porque a Bruna Marquezine virou crente, então vou virar crente. Outro dia eu vi a Anitta cantando uma música do Thales Roberto, música bonita, mesmo sem entender, música bonita, falando sobre a soberania de Deus, né? Mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender. Você vê a Anitta cantando, parece que ela se converteu, está longe. Mas é bonita a letra da música, né? Glória a Deus que... Mas hoje em dia o que mais tem pessoas famosas aí cantando música gospel. Parece que as músicas não estão mais tocando o coração do povo, não. Né? Antigamente a gente achava bonito. Olha só, rapaz, fulano de tal postou uma música gospel. Né? O pessoal fazia gol, os jogadores, aí vai para o Fantástico, pede música gospel. Olha só. Antigamente a gente dizia assim, rapaz, fulano se converteu. Conversa, é crente? É. Fulano agora é crente. Hoje em dia, quando fulano fala que é crente, já ficou, oh, meu Deus, será mesmo?
Deve ser igual a alguns outros que a gente vê por aí. Então, o negócio está sério. Por quê? Porque as pessoas não estão se convertendo mais de verdade. Não é como antigamente. Em que aspecto? Nesse aspecto, a pessoa se convertia, não era só parar de pecar. Eu creio na mensagem, rapaz, esse negócio é verdade. Vou parar de pecar, vou parar de pecar, vou parar de pecar, vou. O que eu vou fazer? Vou orar agora. Se aqui eu não encontro mais prazer no mundo, eu vou parar de ter prazer? Eu tenho que ter prazer em alguma coisa. Eu vou ter prazer aonde? Vou ter prazer, o verdadeiro prazer pelo qual eu fui criado para ter, em Deus. Então eu fico pensando, se a pessoa se converteu, parou de pecar, né? Ela tinha um prazer no pecado. Se ela parou de pecar, ela tem que ter prazer em alguma coisa. Se ela não está orando, se ela não está lendo a Bíblia, se ela não está buscando a Deus, será que ela está vivendo sem prazer? O que me faz entender é que ela está tendo alguns prazeres ainda da época do pecado. É isso que é a mensagem que passa. Agora, quando você para de pecar e começa a viver em direção a Deus, esse é um verdadeiro arrependimento. E aí você encontra prazer. Aí você não vai ver a vida cristã como uma vida melancólica, uma vida triste, uma vida sem gosto. Não, por quê? Porque você encontra prazer em Deus. E você foi criado para ter prazer nele. É isso que a palavra do Senhor nos apresenta. A satisfação em Deus. Eu vou falar mais uma vez. John Piper, os seus livros, as suas temáticas é exatamente sobre isso. Em busca de Deus, buscando satisfação em Deus. É encontrarmos a satisfação nele. Pare de pensar que o pecado é bom. O pecado não é bom. Ele gera um prazer momentâneo. Isso não é bom. Bom é Deus. Bom é sentir a presença de Deus. E se por algum motivo você não tem sentido, peça perdão ao Senhor e diga, Senhor, eu quero voltar a sentir a tua presença. Senhor, eu quero sentir a tua presença. Eu creio na tua mensagem, eu creio na tua palavra. Eu creio que a tua palavra é a verdade. E se eu estou vivendo contrário à tua palavra, eu te peço perdão. E eu vou parar de pecar. Amém? Parou? Parei. 180 graus, meu filho. Comece a andar contrário. Foge. Sai daí. Não fica andando na beira do abismo, não. Eu me converti, mas o meu trabalho está sugando muito meu tempo. Não está dando tempo de orar. Você está andando na beira do precipício, não está adiantando de nada. Não está adiantando, porque você parou, mas continua andando na beira do precipício. Vai voltar rapidinho. Foge, sai. Anda para o lado contrário. Comece a buscar Deus. Comece a fazer o que é certo. E fazer o que é certo não é só parar de fazer o errado. É muito mais do que isso. É buscar a graça do Senhor. É buscar a santificação. É buscar estar diante dEle. Amém? E nós vemos isso na palavra do Senhor. Nós vemos isso, os exemplos bíblicos de pessoas que se arrependeram de fato, buscando a Deus. Então o que eu quero dizer é que nós somos falhos. Nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas dificuldades, mas o arrependimento verdadeiro é quando nós cremos na mensagem do Evangelho, é quando nós paramos de pecar e quando nós passamos a andar contrário ao pecado e a viver uma vida de santificação que glorifique e exalte o nome do Senhor. E a pergunta que eu quero fazer para você agora, uma vez que nós estamos em um culto de missões, é: será que você realmente se arrependeu ou está arrependido de não pregar o Evangelho como se deve? A pergunta que eu faço para você nesse momento é: você está arrependido de fato? O que é que vai demonstrar o arrependimento? Primeiro, é crer na mensagem que diz que você tem que pregar. Todo mundo falou aqui, bonito ainda agora. Eu creio na mensagem, que essa responsabilidade é minha. Amém? Amém. Segundo passo, é deixar de fazer o errado. O que é o errado? Não evangelizar. Não, mas eu tenho evangelizado. Né? Sempre que eu posso, eu falo e tudo. Mas a mensagem do Evangelho é sempre que você pode? Não. A palavra do Senhor diz que é a tempo e a fora de tempo. Quer seja oportuno, quer não. Prega a palavra, insista, exorta com toda a autoridade e doutrina. É a mensagem de Paulo falando a Timóteo e a palavra do Senhor falando para nós hoje. Se nós estamos arrependidos de não estarmos fazendo a nossa parte, o verdadeiro arrependimento vai ser demonstrado quando nós começarmos a fazê-la, quando nós começarmos a praticá-la, a glorificar a Deus em santificação e cumprindo a nossa missão.